Agora para falar das principais demandas do Sintraceb para 2024, que é o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos Municipais aqui de Blumenau. Com o coordenador do Sintraceb, Sérgio Bernardo, que está aqui com a gente. Oi, Sérgio, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia a todos e todas que nos acompanham, né, através das ondas da rádio, que é sempre muito importante a gente dialogar com a comunidade através das ondas da rádio. Eu sou um ouvinte assíduo. Gosta de rádio, né, Sérgio? Adoro ouvir rádio. A Geici Maiara Brick, que é a diretora financeira do sindicato, também está com a gente. Obrigado pela visita. Seja bem-vinda. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo espaço. Sempre bom poder conversar aí com a comunidade e trazer as nossas demandas para o público que ouve a Rádio Itaberá. Quais são as principais demandas desse ano, Sérgio? Jorge, nós temos várias demandas, né? Colocar como principal é dizer que alguma delas é menos importante. Nós temos primeiro chamar a atenção. Sim. Essas demandas todas são muito importantes. Mas, sim, falar de algumas delas é dizer que nós temos uma campanha salarial do ano passado que deliberou em assembleia, né? Você deve ter acompanhado, você acompanhou a campanha salarial do ano passado, em que nós deliberamos a revisão do plano de cargo, carreira e salário da categoria. E isso está em andamento, né? Foi contratada uma empresa, foi feito um decreto, montada uma comissão de avaliação, acompanhamento da alteração desse plano de cargo, carreira e salário para valorizar aí as carreiras e a valorização devidamente do nível de complexidade de cada função, né? Então, isso está em andamento e, junto a isso, nós temos a campanha salarial desse ano, que nós temos que fazer o debate com o governo, que não pode aguardar pela revisão do plano para poder garantir aí a revisão salarial dos trabalhadores, as condições de trabalho, né, Geice? Sim, tem, né, um dos desafios mais complexos desse processo todo é a gente conseguir implementar a questão das leis federais nas carreiras, né? Nós temos a legislação federal referente ao piso do magistério, ao piso da enfermagem, aos ACEs, ACEs, e que o município acaba colocando como complemento o que tem um impacto negativo na carreira dos trabalhadores. Então, ele não traz essa valorização a esses profissionais que são extremamente importantes aqui no nosso município para política pública acontecer, para a saúde, para a educação acontecer, e esses trabalhadores são peças-chave dessa engrenagem. Então, esse é um desafio, porque por mais que o município, né, acaba atendendo parcialmente, colocando em forma de complemento, quando a gente pega a folha de pagamento, o servidor não acaba tendo um reflexo de valorização, né? Ele acaba sendo um reflexo momentâneo, mas que com o tempo ele vai achatando a tabela dos servidores aqui do município. Ou seja, o município cumpre o piso, mas não impõe na carreira do servidor. E a grande preocupação é que daqui a pouco o piso seja o maior salário da carreira, né? Que era para ser o piso mínimo, passa a ser o piso máximo, isso mesmo, né? Jorge. Com o andar do tempo, aí, né? a lógica dessa luta, né? Isso é comum em muitas carreiras, né? Não Sim. Só nos servidores públicos, né? Mas acontece muito, né? E o sindicato trabalha para englobar isso, para que evite isso no futuro, né? Esse transtorno. Se pegar um exemplo aí, né, para compreender melhor, o pessoal que é da iniciativa privada, um agente comunitário de saúde, da forma como o município tem aplicado, que a gente estava falando que repassa em forma de complemento, comprometeu 12 anos da carreira desse trabalhador, dessa trabalhadora. É como se ele não tivesse trabalhado 12 anos no município, com seus ganhos de curso, de promoção horizontal. É como se ele não tivesse feito, como se ele tivesse entrado hoje, né? Então, essa luta é para valorizar. Olha, esse trabalhador que está há 12 anos, ele tem que ser valorizado dentro da carreira dele, com o valor garantindo que o piso mínimo seja aplicado para que ele tenha esse reflexo lá na vida funcional dele. Porque ele acaba não contribuindo, né, Jorge? Quando o município aplica dessa forma como complemento, o trabalhador ele não vai contribuir para a aposentadoria pelo valor do piso, entre aspas, porque ele vai contribuir só com o base.
Vamos lá. Ele traz. É difícil fazer essa linha de raciocínio. Para fazer a matemática é difícil. Ele traz esse prejuízo no final, porque quando eu vou me aposentar com uma média. Certo? E esse tempo todo que eu fiz, ele vai gerar uma média, mas não vai valer. Porque eu não vou conseguir acessar meus outros pontos das carreiras, que se tivesse no base, eu vou apresentar uma pós-graduação, eu tentei raciocinar aqui, eu vou pegar uma pós-graduação, se eu colocar ela hoje, vai ser só sobre o meu base, não vai ser sobre o meu complemento. E aí lá na aposentadoria, eu vou ter várias promoções, mas que no meu impacto de tempo, ele vai me trazer um prejuízo. Da forma como ele tem sido aplicado hoje. Ele vai para a aposentadoria, mas quando a gente fala de carreira, ele não tem um impacto. Porque se eu faço uma pós, um doutorado, um mestrado, eu apresento ao município que eu me adequei, que eu estudei, que eu estou numa outra formação, ele durante a minha vida funcional ele não vai ter impacto, ele vai sugar e vai achatar. Isso. Então quem está mais tempo acaba tendo um prejuízo maior do que quem chegou agora e recebe o piso, porque essa pessoa que está mais tempo no município, ela não teve uma adequação de carreira. Entendi. E como é que estão esses estudos, esses levantamentos? De que pé está essa situação? Então, nós temos a segunda reunião com a empresa que foi contratada, que é a FAUEL, amanhã, né, junto com a administração, a empresa, o sindicato, para eles apresentarem o que conseguiram fazer do ano passado para cá. Tem um cronograma de trabalho, que eles também querem apresentar aí os ajustes do cronograma, porque nós cobramos o cronograma conforme foi deliberado em assembleia. Num primeiro momento, a empresa apresenta o cronograma, nós estamos pedindo para que se ajuste esse cronograma conforme a deliberação de assembleia, e não como eles acham melhor, né? Mas vamos ter que ajustar isso aí, né? Amanhã, então, tem essa reunião que vai ser apresentado, o resultado do trabalho até agora e como vai ser daqui para frente. O que a gente precisa trazer aqui para o debate é que nós temos a campanha salarial agora em maio. E que já iniciamos o trabalho para a campanha salarial. E esse é um ano eleitoral e é um ano diferenciado para se discutir e aplicar o reajuste salarial dos servidores, que existe uma lei aí que encurta, né, o tempo em ano eleitoral. Né? E que não pode dar ganhos expressivos dentro do calendário eleitoral, né? Exato. Então, o que a gente, claro, vai lutar nessa campanha salarial é que se tenha a valorização devida, e a gente vai continuar lutando, né? Mas que o prefeito não arrole, como tem feito aí nos últimos anos, as tentativas do governo de arrolar aquilo que é nosso direito, que é a revisão salarial, dentro do período que deve acontecer. O que vem sendo comum do prefeito é dizer, olha, eu tenho que dar, mas eu não sou obrigado a dar agora. Não, tem que dar agora, porque a campanha salarial é de agora, né? Eu vou dar tantos por cento agora, tanto por cento em janeiro do ano que vem. Não, né? A luta é para garantir que seja feito a revisão salarial, não é aumento de salário, né? A revisão salarial no mês de maio, conforme determina a lei. Ou, né, tá bem desenhado na lei de que a campanha salarial é para o mês de maio e que seja feita a revisão salarial com base no INPC dos últimos 12 meses. Então, você sabe qual é o INPC, Sérgio? Não, é dos últimos 12 meses, nós só vamos saber lá pelo dia 10 de maio, né? Qual é o INPC acumulado dos últimos 12 meses. Não sei se eu me fiz entender, Geice e Jorge. Claro. Então, em maio, o índice dos últimos 12 meses deve ser aplicado, ou pelo menos essa é a tentativa, que se aplique ao salário dos servidores integral, né? Sem parcelamento. Sim. Essa é a intenção. Até porque nós estamos, a categoria, ela sinaliza, né, do município que tem uma boa vontade de negociar, tem uma database em aberto, uma campanha salarial na discussão de carreira em aberto. Então, o mínimo que a gente espera, uma vez que a reformulação dos planos de carreira ainda vai ter um calendário extenso, de que a gente tenha minimamente o INPC de forma integral em maio e algumas outras demandas que a gente também vai apresentar em mesa de negociação. Bom, outra demanda do sindicato importante que se destaca é a preocupação com a saúde financeira do SBLU.
Hoje o aposentado da Prefeitura de Blumenau, ele continua contribuindo para o SBLU para evitar qualquer problema, né, de financeiro do Instituto. Mas mesmo assim há uma preocupação intensa sobre o futuro do SBLU. E olha que o que tem de cidade tentando recorrer ao regime geral é uma imensidão, hein? Esse é um debate nacional, né, Jorge? Você já matou a charada já no começo da conversa. É um debate nacional, que os regimes próprios de previdência, eles acabam, de uma certa forma, sendo sucateados pelo patrão. Daí vamos falar assim, né? Patrão. O prefeito da cidade, ele é o nosso patrão. E ele tem se utilizado da alíquota patronal, por isso que eu comecei chamando de patrão, a alíquota patronal vem arrolando essa dívida com o Instituto. Ele está usando o Instituto, e é comum dos prefeitos usarem o dinheiro que é para ser aportado no Instituto de Previdência para outros fins, que não de depositar nesse fundo para garantir os meus direitos previdenciários, e depois, em tempos, pedir arrolamento da dívida. O que é arrolamento da dívida? Algumas pessoas conheceram uma presidenta da República que foi impeachmentada porque o tema era pedalada, né? Os prefeitos fazem isso muito antes da presidenta Dilma ser impeachmentada por conta de pedalada. E depois foi regulamentado em lei a pedalada, né? Tô dando esse exemplo para as pessoas entenderem de forma bem pedagógica de que o que fazem com o dinheiro do Instituto? Eles pedalam, arrolam a dívida. O secretário de Finanças, na última reunião do Conselho, Jorge, disse, nós não estamos devendo para o Instituto. Nós parcelamos a dívida. Claro que está devendo para o Instituto, né? Se ele, o devedor, pediu para arrolar a dívida, mesmo o Instituto dizendo que não concorda do arrolamento da dívida, ele parcelou a dívida. Se o Instituto não concordou com o arrolamento da dívida, ele está devendo. E ele está devendo alto. Esses valores, ele chegou no final do ano, Jorge, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Pois é, essa é a... Chegou no final do ano, o que ele fez? Ele, prefeito, o meu patrão, ele fez o quê? Mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para distribuir dinheiro público para as entidades não governamentais com a justificativa de que estava sobrando dinheiro. Esse mesmo prefeito mandou para a Câmara de Vereadores pedindo para rolar a dívida do Instituto porque estava faltando dinheiro. E nós estamos falando do mesmo dinheiro, que é público. Ele disse que não tinha dinheiro para aportar no Instituto, que é o nosso dinheiro, que é a alíquota patronal e a alíquota suplementar, que é de responsabilidade do governante, do patrão, né? Ele disse para a Câmara de Vereadores, olha, tem dinheiro sobrando aqui, me autoriza a distribuir para as entidades não governamentais. Gente, eu não estou falando mal das entidades governamentais. Elas fazem um trabalho brilhante no município. Elas estão certas, elas fazem um trabalho de responsabilidade social, de aproximação com o povo, naquilo que é demanda da população. Mas, espera aí, vamos lá. Se o governante tem uma responsabilidade com o seu trabalhador, com a sua trabalhadora, de aportar no fundo previdenciário, ele nega que tem essa responsabilidade, diz que está sobrando esse dinheiro e pede autorização para distribuir esse dinheiro, essa conta não fecha. E é isso que o sindicato está denunciando. É isso que o sindicato está chamando a atenção, de que a nossa luta vai fazer... a nossa luta é para fazer com que o prefeito assuma a responsabilidade dele de aportar o dinheiro que deve ao Instituto e de que a gente tem que rever imediatamente aquilo que estão botando no colo do trabalhador e da trabalhadora para pagar uma conta que não é do trabalhador e da trabalhadora. Você começou aqui dizendo, o aposentado está pagando 14, mas eu quero voltar um pouquinho, bem pouquinho na história. Bem pouquinho tempo atrás, bem pouquinho, nós pagávamos 11% de alíquota do trabalhador. Fomos penalizados com a justificativa de um déficit atuarial a pagar 14%, nós da ativa. E daí, bem pouquinho, bem recente, fizeram com que o aposentado também pagasse 14% com a justificativa de um déficit atuarial. Provocado por quem?
por quem não assume os seus compromissos com o Instituto. E quem é? Porque não é o trabalhador, é a trabalhadora que está dando déficit para o Instituto. Quem está trazendo um déficit para o Instituto é quem não paga em dia as suas contas. E daí vai para a Câmara de Vereadores, que não deveria ser para a Câmara, primeiro deveria questionar o Instituto, se concorda a rolar a dívida. O prefeito passou a não questionar mais o Instituto a partir do momento que os trabalhadores têm maioria no Conselho de Administração, então ele nega o Conselho de Administração. O Conselho, mesmo assim, dá uma posição, ele é, inclusive, ignorado, né? Porque o Conselho tem sinalizado de que, para a saúde financeira do Instituto, os parcelamentos eles não são adequados. E o Instituto ele é ignorado. Antes se fazia com a narrativa de que o Conselho tinha aprovado. E agora que o Conselho diz que não, a parte do Conselho ela é extremamente ignorada, mesmo sinalizando de que isso está trazendo um prejuízo muito grande ao Instituto. E qual foi a cereja do bolo? Qual? A cereja do bolo para ajudar a quebrar o Instituto? Não, eu não acredito que eu peço desculpas aqui, já quero me retratar. A cereja do bolo é que o prefeito, eu acredito que ele não faz isso por maldade, né? Mas que ajuda a quebrar o Instituto é quando quem faz o cálculo, se a saúde financeira do Instituto ele é suficiente para dar essa cobertura previdenciária, né? Garantir o direito previdenciário, o nome desse cara se chama atuário, né? Então, quem faz o cálculo atuarial, o atuário, disse, olha, para garantir a saúde financeira, a alíquota suplementar que o município tem que aportar tem que ser maior do que 18%. Aí o prefeito vai lá na Câmara de Vereadores e diz, olha, não vou poder fazer isso. Ele vai lá e muda a regra da alíquota suplementar, faz da forma como ele acha que é possível fazer, diminuindo o aporte financeiro da alíquota suplementar para o Instituto. Essa é a matemática. Por que o déficit só aumenta? Porque o gestor, o nosso patrão, prefeito da cidade, ele não assume a responsabilidade de colocar os percentuais devidos que deveria aportar para o nosso Instituto e fica arrolando dívida. Então, são as duas coisas aí que ajudam. E daí é o nosso desafio, né, de fazer a luta, chamar a categoria, fazer a mobilização, trazer essas informações, porque muitas vezes o trabalhador acha que, não, mas está na lei, pode. Se pode, está tudo certo. Não, a lei permite, de verdade, a lei permite ele fazer isso. Porque ele manda não, ele não manda, mas a impressão que dá é que ele manda na Câmara. Grande em passar os projetos de lei, né, na Câmara de Vereadores. Depois que vira a lei, né, daí pode, né? E traz um prejuízo, né, Jorge, assim, nós temos trabalhadores aposentados que quando se aposentam, né, eles contribuem uma vida inteira com a Previdência, né, enquanto estão na ativa, quando têm saúde para executar sua vida laboral, enfim, fazem as suas contribuições. E quando se aposentam, não tem vale alimentação, não tem alguma gratificação que porventura, né, ele tinha enquanto estava na ativa. E até então não pagava, apenas quem pagava contribuição previdenciária dos aposentados dos nossos servidores, eram trabalhadores que recebiam acima do teto, que isso dá mais de R$6.000. E não era uma fatia muito grande. Porque se tem ainda o mito que servidor público recebe muito, mas são de outras esferas, né? Os servidores municipais têm uma base salarial e uma média salarial que vai girar entre torno de 5.000, a média salarial. E esses trabalhadores passam a ter que pagar 14%, esses trabalhadores aposentados. E tem um prejuízo, porque até então eu não fazia nenhum tipo de contribuição e, de repente, eu tenho 14% a menos na minha aposentadoria. E essa é uma outra luta que nós temos feito. E, né, a gente está com um abaixo-assinado para tentar buscar as assinaturas para um projeto de lei popular, né, para que a gente possa fazer a revogação desses 14%, que para a gente também é extremamente importante, uma pauta dos nossos trabalhadores aposentados, que o sindicato tem trabalhado, tem pleiteado, porque não concordamos, obviamente, com esse encaminhamento por parte do governo, com esse prejuízo no colo do trabalhador que, né, fez a sua contribuição durante toda a sua vida funcional. Então, acho que também é um ponto a destacar a questão da revogação da alíquota dos 14% aos trabalhadores aposentados. E são debates importantes e polêmicos que devem vir pela frente aí nessa questão. Aliás, essa questão do SBLU é polêmica há muitos anos, né? Desde a criação, né, Jorge? Se tem ideia da dívida
arrolada do governo com o SBLU? Jorge, eu te confesso que eu não quero falar números errados aqui ao vivo, e eu não trouxe a planilha dos débitos e os tempos, e eu não consigo memorizar isso, porque é uma planilha até um pouco complexa de explicar, imagina, de memorizar tudo isso. Então eu prefiro não cometer nenhuma gafe aqui, mas olha, nós estamos com problemas que ultrapassam a casa dos 100 milhões, né? E o que a gente precisa trazer de debate para o servidor é que num futuro não muito longínquo é possível que um prefeito apresente um projeto de lei para aumentar a alíquota do trabalhador de 14 para mais, que não vai resolver o problema do Instituto. O que resolveria o problema do Instituto? É o governo assumir o aporte de recursos, seus compromissos com o Instituto. Não é botando mais 1%, mais 0,5%, mais 2% no colo do trabalhador. Vai penalizar o trabalhador e a trabalhadora e não vai resolver o problema. Por isso que o sindicato vai continuar chamando a atenção e chamando a categoria para fazer essa luta em defesa do nosso Instituto. E para quem é do sistema privado, ou seja, do regime geral, já há uma preocupação nacional com o ingresso, né, com muitos regimes fechando e ingressando no regime geral. Isso seria um impacto a mais no INSS, na aposentadoria pelo INSS, e uma complicação a mais de se manter também esse regime geral. E daí, assim, né, a legislação nacional, ela permite que você faça segregação de massa, que o município assuma a previdência, ou o Estado, né, assuma a previdência dos trabalhadores estaduais. O Estado está remando contra a maré já também, não é de hoje. Há um bom tempo, né? Já há um bom tempo. Até cair no regime geral, demora. Mas vou te dizer, se o problema aqui está nesse nível, os municípios levando esse déficit atuarial para dentro do regime geral, vai colapsar o regime geral, sem dúvida nenhuma. Já está também, né, com estratégias de amenizar os problemas que eles têm, né, no regime geral. Levando os regimes próprios para dentro do regime geral, vai, sem dúvida nenhuma, o colapso está anunciado. Sérgio, desafios não faltam, né? Muito trabalho pela frente, o ano está começando, estamos fechando aí o segundo mês de fevereiro. Então, um bom trabalho aí para o sindicato, boas negociações, né? E muito obrigado pela participação hoje aqui. Jorge, nós é que temos que agradecer que a gente tem esse espaço para dialogar com a comunidade, trazer informação, tirar, né, dirimir aí as dúvidas que a sociedade tem, porque quando a gente se reúne na frente da prefeitura para lutar pelos nossos direitos, muitas vezes nós somos criminalizados a quem interessa criminalizar o trabalhador público, né? Então é legal que a gente possa falar para a comunidade o porquê que a gente se reúne na frente da prefeitura, que é o nosso centro, onde o nosso patrão se estabelece, para dizer ao nosso patrão que a gente tem o direito da revisão salarial, dizer ao nosso patrão que ele não pode colapsar o nosso regime próprio de previdência, para dizer para o nosso patrão que nós temos direito a condições de trabalho. E queria aproveitar aqui, se tu me permite, Jorge, falar de um ato que nós do movimento sindical de Blumenau, estamos organizados para daqui a 24 minutos, que é na frente do Banco do Brasil. Meio-dia. Exatamente. O movimento sindical está se juntando em frente ao Banco do Brasil, fazer um ato de entrega de informativo para a comunidade. Vamos entregar na Justiça do Trabalho um documento em defesa da democratização e autonomia da Justiça do Trabalho, que hoje existe um conflito muito grande, que nos preocupa enquanto servidor público também, que é a pejotização, que é a reforma da Previdência, abrir uma brecha aí de aniquilar os direitos trabalhistas com a tal do microempreendedor individual, que acaba sendo funcionário de uma empresa sem direito trabalhista, né? Então a ideia é fazer o debate aí com a Justiça do Trabalho para a garantia do direito da classe trabalhadora, e se essa moda vem para dentro do serviço público,
o nosso instituto é o primeiro a ir à bancarrota. Daí sim, daí é a pá de cal que faltava para acabar com o nosso instituto e com o serviço público, sem dúvida, né? Tá certo. Obrigado, Sérgio, pela participação. Obrigado também pela participação, Geice. Obrigada, Jorge, pelo espaço e que vocês acompanhem também o andamento dessas discussões que se iniciam agora e obrigada mais uma vez pelo espaço. Abraço. E fica, né, a sugestão do pessoal acompanhar nas nossas redes sociais todos os movimentos que a gente tem feito na cidade. Tá certo. Obrigado, Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, Geice Maiara Brick, diretora financeira. Falamos sobre as demandas do Sintraceb neste ano.